Então, dando continuidade ao conteúdo que nós começamos a ver na aula passada sobre a fluidodinâmica, a gente falou sobre algumas grandezas de escoamento, vazão volumétrica, vazão mássica. Identificamos que agora a velocidade ela se apresenta como uma variável de grande interesse aqui nos nossos estudos. E aí falamos sobre algumas equações de conservação. Equação da conservação da massa, né? Equação da conservação da qualidade de movimento, equação da conservação de energia. Mais especificamente, na aula passada, falamos sobre a equação da conservação da massa, deduzimos o equacionamento matemático necessário para a aplicação dos nossos problemas, vimos algumas simplificações plausíveis e quando aplicá-las. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a equação da conservação da energia. E a equação da conservação da energia, ela pode ser expressa, ou eu posso representar ou ter no meu sistema energias de diversas formas, tá? Então, eu trouxe aqui algumas para a gente começar a avaliar. Energia cinética, potencial, interna, eu tenho energia térmica, eu tenho energia nuclear. Então, eu começo a tentar compreender quais são essas formas de energia que estão ali presentes no meu problema. Eu não preciso, para todos os problemas, quantificar todas as formas. Isso, em alguns momentos, faz até com que o problema se torne praticamente insolucionável, né? Se a gente começar a avaliar tudo que está ali sendo envolvido. A gente começa a fazer simplificações. Olha, eu posso desprezar a variação de temperatura, eu posso desprezar a energia nuclear na maioria dos casos, e aí a gente consegue equacionar de uma forma mais amigável. Quando eu faço isso, eu identifico, olha, energia total do meu sistema, ela é a soma dessas três formas de energia aqui que estão representadas ou apresentadas no slide para vocês. Quando eu falo de escoamento, e isso a gente já vem falando ao longo da disciplina, é difícil, por exemplo, eu aferir uma quantidade de matéria, em massa mesmo, de um fluido que está passando ou atravessando uma determinada seção transversal. Então, o que é que a gente vem falando, o que é que a gente vem tentando expressar? É mais fácil avaliar o meu escoamento através das propriedades do fluido. Massa específica, viscosidade e a própria velocidade, por exemplo, que seria uma característica do meu sistema, né? Então, é isso que a gente tenta fazer aqui agora. Ao invés de trabalhar como energia na sua forma padrão, eu vou representar em termos de energia por unidade de massa ou energia específica, tá? Então, fica mais simples de se trabalhar. Então, toda vez que aparecer um Ezinho, um E minúsculo, no equacionamento, quer dizer que eu simplesmente estou trabalhando com energia cinética, por exemplo, por unidade de massa. E aí, para ficar mais simples ainda, energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Energia cinética específica é simplesmente o v ao quadrado sobre 2. Então, eu não tenho nenhum momento de complexidade em fazer isso. Na verdade, eu vou facilitar o desenvolvimento do equacionamento matemático. Então, para esses casos, por exemplo, energia cinética, v ao quadrado sobre 2, energia potencial específica, GH, e energia interna, igual a U aqui. Eu acho que lá da termodinâmica, vocês já começaram a ver energia interna, né, entalpia, esses parâmetros termodinâmicos, não já? Ou é a primeira vez que vocês estão tendo contato? Sim. Ok. Então, o que é que essa energia interna, por exemplo, ela está relacionada? Alguém pode contribuir? O que é que promove uma variação de energia interna de uma determinada substância? O aumento ou diminuição da velocidade que as partículas se movem aleatoriamente? Tá, mas isso é do nível molecular, não é? Essa energia interna que você está falando. O que é que faz com que se eleve ou diminua essa movimentação de moléculas? Aí o Dani falou que calor ou trabalho. Quase isso.
Na hora que eu estou fornecendo calor ao meu sistema, eu estou aumentando a energia interna dele, né? Caso não tenha aí a realização de trabalho. Então, o que é que acontece com o meu sistema? Se eu fornecer calor, a temperatura do sistema vai aumentar. Então, eu concordo com vocês, está relacionado aí à energia cinética, a movimentação de moléculas. Cuidado para não confundir, tá? Só que aí, para a gente avaliar a partir de um nível macroscópico, fica interessante estudarmos a energia interna. Então, a energia interna é justamente uma propriedade que quantifica esse grau de agitação de moléculas aí, falando a grosso modo, tá? Então, por exemplo, se eu estiver avaliando um escoamento e esse escoamento não apresentar uma variação significativa de temperatura, eu vou ter variação de energia interna? Sim ou não? Vai ser desprezível, já que a energia interna está relacionada à variação de temperatura. Então, tá claro para todo mundo até aqui, gente? Algum desses conceitos ficou confuso para vocês? Beleza. Então, na hora que eu estou avaliando o meu sistema, eu preciso inicialmente observar quais são os tipos de energia que estão ali sendo avaliados. Então, no nosso caso aqui da nossa disciplina, Fenômeno de Transporte 1, Mecânica dos Fluidos, nós vamos focar nossos esforços aqui na energia mecânica, tá? Então, apesar de que em alguns casos, quando eu tenho escoamento, e esse escoamento ele gera um atrito, né? Eu tenho aí dissipação viscosa, e essa dissipação viscosa, ela é pronunciada no meu sistema na forma de calor. Então, se eu tenho escoamento, eu tenho dissipação de energia. Essa energia vai para onde? Normalmente, eu tenho uma leve elevação da temperatura ali do meu fluido. Então, observe que eu falei uma leve variação, uma pequena variação de temperatura. Então, eu posso, na maioria dos casos, se eu estiver trabalhando com um problema em que eu esteja avaliando especificamente a movimentação apenas de fluido, desprezar os efeitos térmicos. Então, cuidado com esses detalhes, tá bom? Apesar de existir uma pequena variação de temperatura, nós vamos considerá-las, né, a variação de energia térmica, como sendo desprezível. Então, o que antes era a equação da conservação da energia, se resumiu a apenas a equação da conservação da energia mecânica. Tá claro até aqui? Dúvidas? Então, a gente está avaliando a mecânica dos fluidos, mais especificamente a dinâmica de fluidos, né? Quando eu estou avaliando essa dinâmica de fluidos e a gente está estudando a equação da conservação da energia e agora, mais especificamente, energia mecânica, assim que eu me deparar com um determinado problema, eu tenho que identificar algumas características desse meu escoamento. Será que esse escoamento, por exemplo, ele está na horizontal? Será que há variação de cotas ao longo do meu escoamento? Será que há mudança de velocidade nesse escoamento? E se há mudança de velocidade, ela aumentou, diminuiu e por que está ocorrendo isto? Então, por exemplo, se eu tenho um escoamento, qual é um motivo simples que pode fazer com que a velocidade no interior de uma tubulação ela varie? Algo óbvio. Diminuição do diâmetro do tubo. Perfeito. Por que isso? Porque, veja, na hora que você fala isso, de diminuição do diâmetro do tubo, está relacionado lá à equação da conservação de massa. Então, eu preciso ter uma mudança da minha seção transversal para que haja uma mudança de velocidade.
Ou então eu posso ter, por exemplo, uma bifurcação. Eu posso ter uma tubulação sendo dividida aí em duas linhas diferentes, né? E pressão. Eu preciso verificar como é que a pressão ela está sendo avaliada ao longo do meu escoamento. E aí, de antemão, eu já trago para vocês, olha, ocorre uma diminuição de pressão ao longo da linha, tá? Conforme o escoamento ele vai ocorrendo, eu vou perdendo energia de escoamento, que é avaliada na forma de pressão. Então, se eu tenho dissipação viscosa, se eu tenho dissipação de energia, essa energia precisa ser retirada de algum lugar. O balanço de massa não permite que ocorra uma diminuição da velocidade. Então, se eu estiver avaliando o escoamento, tenho dissipação de energia e a tubulação ela não mudou de diâmetro, não há motivos para a velocidade se alterar. Se ela se alterasse, eu estaria ferindo aí a equação da conservação da massa. Se minha tubulação está na horizontal, por exemplo, eu não tenho variação de cotas. Então, obrigatoriamente, é a pressão aqui que vai ser a variável responsável pela variação. Se eu perdi energia durante o escoamento, essa energia ela será cedida na forma de pressão, na forma de energia de escoamento. Então, dois casos clássicos que nós vamos avaliar aqui. Ó. Eu tenho um bombeamento de um reservatório para um tanque, por exemplo, e a utilização aqui de uma turbina. Então, eu tenho duas máquinas de fluxo completamente distintas, tá? Uma bomba e uma turbina. Então, se eu conseguir avaliar estas características, eu consigo resolver qualquer problema. Então, eu já deixo essa dica para vocês, tá? Se deparou com um problema, identifique quais são as variáveis características do escoamento que estão ali sendo modificadas ao longo do meu sistema, tá? Ao longo do meu processo. Dúvidas? Beleza. Então, vamos lá avaliar a nossa energia mecânica, tá? Energia mecânica, eu posso transferir energia mecânica de um ponto a outro utilizando trabalho. Então, foi até um exemplo bastante interessante que o Matheus trouxe aí na resolução do exercício. Se eu estou movendo um pistão, eu estou realizando trabalho sobre um fluido. Então, energia mecânica e trabalho. Ou eu posso também transferir energia térmica. E energia térmica está relacionada aí a calor. E é justamente esse termo aqui, ó, de energia térmica e calor, que vocês irão ver com mais cuidado, com mais detalhamento, lá na disciplina de Fenômeno de Transporte 2. E aí, quando eu falo de transferência de energia mecânica e transferência de energia térmica, aparece um termo chamado aqui de eficiência. E esse termo, ele é bastante interessante, porque eu tenho a seguinte conclusão. Se eu estou transferindo energia mecânica na forma de trabalho, eu consigo eficiências bastante elevadas. Eu consigo transferir energia na forma de trabalho com quase 100% de eficiência. Já quando eu tento transferir energia na forma de calor, existe uma perda muito grande. E aí as eficiências elas ficam para aproximadamente 30% ou até valores abaixo disso, tá? Então, uma coisa que eu normalmente tento trazer para vocês, às vezes não fica tão claro assim para todo mundo. Para vocês terem ideia, como é o princípio de funcionamento de um motor de um carro? Eu tenho um combustível, e esse combustível ele é um líquido inflamável. No momento em que esse combustível ele entra na câmara de combustão, eu aplico uma centelha para mudar a fase desse combustível. Então, há uma mudança de volume. Antes, esse combustível estava na fase líquida, ele tem um determinado volume. Quando essa centelha entra em contato com esse combustível, ele passa para a fase gasosa e há uma expansão de volume. Essa expansão de volume, ela promove, a movimentação dos pistões
ali no interior do meu carro. E aí o que acontece? Nem toda a energia que é obtida a partir dessa expansão desses pistões, ela é convertida na movimentação do automóvel. Por quê? Porque eu tenho dissipação de calor. Então, não é à toa que durante o funcionamento de um automóvel, eu tenho aí o aumento da temperatura naquela região. Então, só para vocês entenderem, tá? O que representa ou que quantifica essas formas de energia é regida aqui pela primeira lei da termodinâmica. Então, se eu tenho calor e tenho trabalho, eu vou ter variação de entropia, ou a depender da forma de expressar essa equação, eu posso ter variação de energia interna. Esse exemplo que eu falei para vocês dos automóveis, existem dois tipos, né? O ciclo de diesel e o ciclo de Otto. Então, como o próprio nome já diz, o ciclo diesel é utilizado, por exemplo, nos carros a diesel. E aí, se vocês fizerem uma avaliação de mercado rapidamente, vocês vão identificar que os carros a diesel, eles normalmente são mais econômicos. E não é à toa que os carros de maior porte, né, os automóveis de maior porte, utilizam esse tipo de ciclo. Os carros de menor porte, eles permitem aí, entre aspas, tá, um maior consumo, né? Porém, aí que entra uma parte de emissões ambientais, emissões de poluentes. Então, eu utilizo um ciclo que ele é menos eficiente, porém, ele vai ter menos problemas ambientais, vai emitir menos poluentes. Então, quando eu estou avaliando essas grandezas, eu preciso ter total domínio, tá? Então, lembra que tá? Trabalho está relacionado à energia mecânica, movimentação de fronteiras, deslocamento de alguma superfície ou até mesmo de um fluido. E energia térmica está relacionada a calor, variação de temperatura. E essas duas formas de energia, elas estão correlacionadas, né, ou estão relacionadas entre si através da primeira lei da termodinâmica. Então, olha a termo aqui entrando na mecânica dos fluidos, tá? O que eu quero que vocês entendam é que a partir de agora, na verdade, desde o início do curso de vocês, né, as disciplinas não são aleatórias, elas não são separadas. Não é compartimentado. Vou estudar termodinâmica, passei na disciplina, ok. Vou estudar fenômeno de transporte 1, passei na disciplina, ok. Vocês vão começar a compreender, principalmente quando chegar nas operações militares, que vocês vão precisar concatenar esses conhecimentos, unir esses conhecimentos para conseguir desenvolver ou projetar um equipamento com uma eficiência adequada. Estamos tranquilos até aqui? Como é que vocês estão aí? Então, esse conceito eu já trouxe para vocês anteriormente e gostaria de revisitar. Quando a gente fala da utilização de uma bomba, uma máquina de fluxo, por exemplo, ela está transferindo energia mecânica para o meu fluido. E essa energia mecânica, vou até retornar, ela pode ser avaliada como cinética, potencial, interna, e aí a gente vai adicionar uma nova forma de energia aqui, que é a energia de escoamento, que está relacionada à pressão. Então, uma bomba, ela adiciona energia ao meu escoamento na forma de pressão. A turbina, ela extrai energia do meu escoamento na forma de pressão. Então, a bomba vai fazer com que a pressão se eleve e uma turbina, ela vai fazer com que a pressão do meu sistema reduza, tá? Cuidado que isso não tem nada a ver com a velocidade do meu escoamento. E aí, vocês podem, por exemplo, se perguntar, né? Inclusive na prática industrial. Normalmente, a velocidade do fluido se altera quando se utiliza uma máquina de fluxo. Por que ocorre essa alteração? E aí eu já vou aproveitar aqui a resposta do Daniel, tá? Diminuição do diâmetro do tubo. Então, se eu tenho uma mudança de diâmetro entre entrada e saída, eu vou ter uma mudança de velocidade. Mas essa não é a principal função da máquina de fluxo, tá? A máquina de fluxo está relacionada à pressão.
Então, eu tenho aqui as principais máquinas de fluxo, bombas e turbinas. Os compressores também seriam um outro exemplo, né, de máquina de fluxo, só que aí para fluidos na fase gasosa, tá? Então, máquinas de fluxo, bombas e turbinas, fornecimento de energia na forma de pressão. E aí, por exemplo, pressão é força por área. E às vezes a gente não está acostumado a relacionar pressão com energia. Só que se a gente fizer uma análise dimensional, a gente pode fazer o seguinte, ó, força sobre área. Na hora que eu pego e multiplico, por exemplo, o numerador por unidade de comprimento e o denominador por unidade de comprimento, eu não altero essa relação. E aí ficaria Newton vezes metro. Vocês recordam o que significa força vezes deslocamento? Que grandeza é esta? Trabalho. Então veja que trabalho é uma forma de energia, tá? Então, só para ficar claro para vocês que eu estou falando de pressão, né? Como forma de energia, e pressão, na verdade, é energia volumétrica, tá? Por unidade de volume. Tudo bem até aqui, gente? Sim, não. Repete, por favor, a parte de energia por volume. No caso, a pressão ela é a energia necessária para comprimir uma unidade de volume, alguma coisa assim? Comprimir, não sei se seria a expressão mais ideal, tá? Eu estou falando que em uma dada uma quantidade de pressão, então 1 kPa, eu tenho uma determinada quantidade de energia por metro cúbico. Okay? Todos entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Okay. Então, eu tenho a minha expressão original, onde avaliamos energia cinética, potencial e interna. Agora, a gente está avaliando um problema em que a variação de energia interna ela é desprezível, já que a gente não está avaliando aqui variações de temperatura significativas, tá? Pelo menos inicialmente. Nas próximas aulas, a gente vai acabar avaliando alguns problemas em que a variação de energia interna ela não pode ser desconsiderada, tá? E aqui eu tenho minha energia de escoamento. Aí observe o seguinte, esse Ezinho aqui, ele é energia por massa. Não foi isso que a gente fez lá no início? Vou voltar, ó. O Ezinho é energia por unidade de massa. Aqui, a minha pressão, ela está energia por volume. Se eu tentar somar aqueles termos de energia por massa com energia com volume, a minha equação ela não fica dimensionalmente consistente. Então, eu preciso fazer algumas modificações, por mais simples que elas sejam, para deixar esse meu equacionamento dimensionalmente consistente. Então, o que foi que eu fiz? Pressão é Joule por metro cúbico. Na hora que eu divido por quilograma por metro cúbico, na hora que eu divido pela massa específica, eu acabo chegando em energia específica de escoamento. Então, eu tenho Joule por metro cúbico dividido por quilograma por metro cúbico, né? Os metros cúbicos aí acabam se cancelando e ficaria Joule por quilograma, unidade de energia específica. Então, está aqui a minha energia de escoamento. Esta expressão, eu só coloquei tudo junto, tá? Velocidade, energia potencial e pressão. E aqui eu estou avaliando em 2 pontos. Já que eu estou falando de conservação, velocidade V1 ao quadrado sobre 2 mais GH1 mais P1 sobre ρ é igual a V2 ao quadrado sobre 2 mais GH2 mais P2 sobre ρ. Quando eu faço essa expressão e coloco tudo para apenas um dos lados, né? Lado direito aqui, no nosso caso,
eu chego à conclusão que a variação de energia mecânica do meu sistema ela é avaliada como sendo V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado sobre 2, mais G, Z1 menos Z2, mais P1 menos P2 sobre ρ. Esta expressão aqui, vocês já utilizaram ela anteriormente? Alguém já utilizou a equação de Bernoulli lá no ensino médio? Então, vocês já utilizaram essa expressão, porque aqui nada mais é do que a equação de Bernoulli, tá? Então, a equação de Bernoulli, ela não surge do nada. Ela é simplesmente a avaliação da equação da conservação da energia mecânica. Então, observem que é muito tranquilo de ser avaliado. O que é que a equação de Bernoulli está me dizendo? Se houver variação de energia cinética, e já que eu estou avaliando a equação da conservação da energia, esse delta aqui é igual a quanto? Se eu estou conservando. Se eu não tenho dissipação nenhuma. Zero. Então, esse, inclusive, é um dos pré-requisitos para ser chamado de equação de Bernoulli, tá? A variação da energia mecânica é igual a zero. A equação de Bernoulli não quantifica dissipações de energia. Então, a equação de Bernoulli está me dizendo, olha, se houver variação de energia cinética, para que esse delta seja igual a zero, eu preciso compensar isso na variação de cotas do meu sistema ou na variação de pressão. Tá claro até aqui para todo mundo? Alguém não entendeu alguma das passagens? Quer que eu repita? Repito. Eu tenho a equação de Bernoulli. Se, Dênio, por exemplo, eu avaliar que o meu problema, eu posso desconsiderar as dissipações de energia. Então, eu vou obedecer a minha equação da conservação. Então, toda energia ou toda variação de energia cinética, ela deve ser avaliada na forma de energia potencial ou na forma de energia de escoamento. Então, por exemplo, lá da física, quando eu tinha um corpo a uma determinada altura e queria conhecer qual é a velocidade com que esse corpo atingiu o solo, a gente igualava as energias cinéticas e potenciais, não era? Aqui é a mesma coisa, só que agora eu estou adicionando a energia de escoamento. Então, uma forma de energia está se transformando em outra. É isso que a equação de conservação me diz. A energia ela não pode simplesmente desaparecer, né? Ela não é criada ou destruída de forma aleatória. Eu preciso saber qual é o destino ou qual é a origem desta energia que está aparecendo no meu sistema. Tudo bem? Pode falar, Matheus. Tem uma pergunta, tipo assim, se a gente está avaliando um duto que ele é horizontal e que a velocidade nos dois pontos que a gente está avaliando é a mesma. Aí, para essa equação valer, as pressões têm que ser a mesma, mas aí, como as pressões são as mesmas, não há escoamento, então o fluido tem que estar estático? Vamos lá, com calma. Se eu estiver avaliando um escoamento no interior de tubulação, mesma velocidade e mesma cota, existe um fenômeno que a gente precisa avaliar, que ainda não foi dito aqui, que vai fazer com que essas pressões variem, né? Que é justamente a dissipação viscosa. Veja que a equação de Bernoulli, ela é limitada a casos onde eu estou desprezando essa variação de energia, essa dissipação de energia. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer apenas um cálculo rápido, qual será a variação de pressão, tendo que eu estou avaliando, por exemplo, o caso que a gente fez o exemplo da aula anterior. A gente tinha uma região de expansão, mudava a velocidade. Então, qual é a variação de pressão devido àquela expansão? A gente pode aproximar através da equação de Bernoulli. Agora, preste atenção também em uma coisinha, em um detalhezinho aí, tá? Quando eu tenho essa equação de Bernoulli, eu estou desconsiderando as dissipações de energia.
veja que eu estou assumindo um erro. Eu estou assumindo que essa dissipação de energia ela é desprezível. E vocês verão ao longo desse módulo 2 que isso normalmente não é verdade, tá? Normalmente nós temos que sim quantificar essas dissipações de energia. Ficou claro? Perfeito. Por nada. Então, eu já até trouxe aqui para vocês algumas limitações. Já até falei de uma delas, né? Que a equação de Bernoulli, ela pode ser utilizada quando eu posso desprezar a dissipação de energia do meu sistema. Só que existem outras restrições para a aplicação adequada da equação de Bernoulli. Então, por exemplo, eu preciso estar avaliando um fluido incompressível. Então, esse ρ aqui precisa ser constante. Eu preciso estar avaliando um problema que esteja em regime permanente. Eu não tenho variação das propriedades ao longo do tempo. E a dissipação viscosa, né? Ser desprezível, a força de atrito. E, além disso, eu não tenho aqui a presença de uma máquina de fluxo. Eu não tenho aqui a realização de trabalho de eixo. Então, eu já vou trazer esse termo à tona para vocês. Mas quando eu falo em trabalho de eixo, eu estou falando da presença de uma bomba, de uma turbina, de um compressor. Observem que toda a energia que está sendo avaliada aqui pela equação de Bernoulli, ela avalia apenas energia cinética, potencial e energia de escoamento. Eu não estou quantificando dissipações, eu não estou quantificando a presença de máquina de fluxo. Então, cuidado com isso, tá? E observem também, quando é que eu posso desprezar ou não as dissipações viscosas? Então, por exemplo, se eu estou avaliando um processo industrial em que minha tubulação ela tem 15 centímetros ali de comprimento. É uma seção tão curta que, às vezes, se eu for quantificar essa dissipação de energia, ela vai ser irrisória. Por exemplo, um bocal ou um difusor. Eu tenho uma mudança de área significativa, porém, essa mudança de área ocorre em um comprimento muito pequeno, coisa de 10 centímetros, 20 centímetros, a depender do caso. Então, normalmente, a gente não quantifica essa dissipação de energia nesses equipamentos ou nesses aparatos instrumentais aí, através dos cálculos que nós vamos avaliar aqui ao longo da nossa disciplina. A gente utiliza até alguns fatores de correção aí, que a gente também vai entrar em detalhes um pouquinho mais para frente. Mas, a depender desse comprimento, a gente pode desconsiderar a presença dessa força de atrito, dessa dissipação viscosa. Agora, se eu estiver avaliando, por exemplo, um escoamento ao longo de uma tubulação, onde essa tubulação ela tem quilômetros de comprimento, seria, ou 100 metros de comprimento, 50 metros de comprimento, seria realmente uma decisão errônea desprezar as dissipações viscosas. Tá claro para todo mundo? E quando eu falo de dissipação viscosa, eu falo aqui de força de atrito. Por que isso aqui é dissipação de energia? Porque eu tenho um fluido se movimentando, né? E esse fluido está exercendo uma força sobre a superfície ou uma força existente entre lâminas de fluido. Se eu tenho uma força e meu fluido está em escoamento, ele está se deslocando, força vezes deslocamento, a gente acabou de ver, que é igual a trabalho, é igual a energia, tá? Então, energia sendo dissipada aí na forma de trabalho. Dúvida, gente? Ou estamos em paz? Ok. Então, continuando. Vou pegar aqui um exemplo clássico onde eu posso utilizar essa equação de Bernoulli e ela me traz aí uma precisão razoável, tá? É o chamado tubo de Pitot. E como é que funciona o tubo de Pitot?
O princípio de funcionamento é muito simples, tá? Eu tenho a minha tubulação e no interior da tubulação eu vou medir essa pressão de duas formas, tá? Eu coloco aqui o que nós chamamos de piezômetro, que nada mais é do que um capilar. Quando eu falar capilar, é um tubo de pequeno diâmetro que está ligado à minha tubulação. Então, observem que aqui a gente tem a utilização da estática dos fluidos. Por quê? Quanto maior a pressão, maior vai ser o comprimento dessa coluna de fluido aqui no interior do piezômetro, tá? Então, é um tubo capilar aberto para a atmosfera. Quanto maior a pressão, maior a altura de fluido no interior do piezômetro. Aí eu pego e, além de colocar esse piezômetro, eu coloco o tubo de Pitot também. Então, o que é o tubo de Pitot? É como se fosse um piezômetro, só que de vez ele está apresentado rente à tubulação, perpendicular à tubulação, o tubo de Pitot ele vai estar perpendicular ao escoamento. Então, o escoamento ele vem e o tubo de Pitot ele também é um capilar, tá, gente? Ele tem um diâmetro muito pequeno. O escoamento vem e ele vai tentar entrar aqui no tubo de Pitot. Só que o tubo de Pitot ele é desenvolvido de certa forma, ou de tal forma, que o escoamento ele não consegue se desenvolver no interior deste tubo. Então, a gente coloca aqui, por exemplo, uma membrana ou algo que impeça esse escoamento. E aí, o que acontece? Antes, eu tenho aqui pressão do próprio escoamento e tenho velocidade. No momento em que o meu fluido ele tenta entrar no tubo de Pitot e é impedido, a velocidade nesse ponto aqui do fluido é igual a zero. Por isso que a gente chama de ponto de estagnação. Então, veja, eu tinha energia na forma de pressão aqui nesse ponto. E quando eu avalio aqui, a energia da pressão do escoamento, ela continua existindo, mas a energia cinética, que também começa a ser contabilizada. Então, o tubo de Pitot está mensurando duas formas de energia aqui, tá? A energia estática, relacionada à pressão estática, e a energia relacionada à energia cinética, a velocidade do meu escoamento. E aqui, neste ponto, a velocidade é igual a zero, e essa energia toda ela é transferida aqui para um fluido que está contido no interior do tubo de Pitot. Então, é por isso que aqui no tubo de Pitot, eu tenho uma altura de fluido maior do que no piezômetro. O piezômetro ele está aferindo apenas a pressão do meu escoamento. No tubo de Pitot, a pressão que está sendo aferida é relacionada à pressão do escoamento, veja que essa altura se mantém, mais a energia que foi transformada aqui da velocidade, da energia cinética. Então, eu contabilizo essas duas formas. Tudo bem, gente? Essa pressão que eu estou avaliando aqui no tubo de Pitot é chamada de pressão de estagnação, justamente porque ela está relacionada ao ponto de estagnação aqui. Vocês conseguiram compreender o princípio de funcionamento do equipamento, do instrumento? Quem não entendeu, não fica com vergonha de falar não. Professor, Oi. tem como você repetir o que ele mede? É a pressão e a energia do fluido? Vamos lá. Eu vou voltar aqui só um pouquinho, tá? Coloca na mente de vocês essa imagem aqui. O piezômetro, por exemplo, ele está medindo a pressão em determinado ponto. Então, não houve variação de cotas. Eu não mudei a velocidade do escoamento na hora que eu utilizei o piezômetro. Então, a pressão que ele está medindo é só esse termo aqui, ó, esse terceiro termo. Concorda? Sim, não? Sim. Beleza. Já no tubo de Pitot, a velocidade em um determinado ponto, ela se anula, né? No ponto de estagnação. Então, eu preciso pegar e compensar essa redução de velocidade.
Como é que eu compenso essa redução de velocidade? Aumentando a pressão deste ponto. Então, quando eu vou observar, aqui no piezômetro eu estou medindo apenas a pressão estática, e aqui no tubo de Pitot eu estou medindo a pressão de estagnação. Quem é essa pressão de estagnação? A pressão estática mais a pressão que surgiu devido à variação de velocidade. Ficou claro? Ficou assim, professor? Alguém não entendeu? Quer que eu repita? Ok. Então, vou tentar fazer esse equacionamento aqui com vocês, tá? Então, Andressa, vê se você compreende. Se não compreendeu, coloca aqui no chat que a gente vai tentar explicar melhor, tá bom? Então, eu tenho a equação de Bernoulli que acabamos de desenvolver. E vocês viram que o desenvolvimento dela ocorreu de uma forma natural, né? Vou tentar agora entender por que há essa mudança de altura aqui no piezômetro, ou na verdade, melhor dizendo, essa mudança de altura do fluido no interior do tubo de Pitot. Então eu sei que a dissipação de energia, nesse caso, ela é desprezível, então eu posso utilizar a equação da conservação da energia mecânica através da equação de Bernoulli. Eu estou avaliando o problema em regime permanente, eu estou avaliando um problema em que o fluido ele é incompressível, então a equação de Bernoulli ela pode ser aplicada. Então eu tenho V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 mais P1 sobre ρ é igual a V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2 mais P2 sobre ρ. Eu não sei se vocês lembram, mas nas aulas passadas eu falei, olha, eu posso ter uma velocidade média no meu escoamento ou eu posso medir velocidades pontuais. E uma forma de medir essas velocidades pontuais é justamente utilizando o tubo de Pitot. Então, eu observo, olha, nesse caso, eu não estou avaliando variação de cotas. Então, Z1 é igual a Z2. A velocidade aqui no ponto 2, eu quero saber, por exemplo, qual é a velocidade do meu escoamento, do meu fluido, nesta direção. E aqui eu tenho um ponto de estagnação, V2 igual a 0. Então, para conhecer V1, basta pegar e conseguir quantificar isso. Então, eu venho no meu processo e faço a aferição. Qual é a altura dessa coluna de fluido? Essa coluna de fluido aqui equivale a 20 centímetros, por exemplo. Utiliza a expressão da estática dos fluidos para quantificar essa pressão, a chamada pressão de estagnação. Consigo também determinar a pressão estática apenas. Então, está aqui a pressão estática. Se eu conseguir quantificar essas duas pressões, conhecendo a propriedade do meu fluido, eu consigo determinar a velocidade do meu escoamento naquela posição. Então, se eu fizer isso em vários pontos, eu consigo determinar a velocidade do fluido em cada ponto que está sendo avaliado. Ficou mais claro? Mais confuso? Como é que está? Pode falar, Matheus. Aí, no caso, a gente não avalia a variação de cotas, porque a gente está avaliando isso depois que o sistema tem equilíbrio, né? Então, a variação de cotas que a gente tem que considerar é do fluxo do fluido, né? A gente Que está é o mesmo. avaliando a velocidade, por exemplo, nessa direção, na direção em que o tubo de Pitot ele foi instalado. Então, não há variação de cotas. E o tubo de Pitot é um instrumento muito pequeno, tá? Então, ele nem permite que, normalmente, que ocorra essa variação de cotas no sistema. Ok? Professor, Oi. a partir de que forma é determinada a posição dessa velocidade V1? Pelo posicionamento do tubo de Pitot. Você sabe qual foi a profundidade que ele adentrou aqui na tubulação. Ah, ok. Então, você começa a medir, você coloca, por exemplo, ele aqui no início da parede, rente à parede, mede a velocidade, vai alterando as posições e vai medindo a velocidade em vários pontos. Provavelmente, vocês vão fazer esse experimento lá na disciplina de Laboratório de Engenharia Química. É um experimento bem interessante de ser avaliado.
Mais dúvidas? Professor, Oi. no caso, a gente vai usar eles em pares também, tipo, usa o piezômetro e usa o tubo de Pitot junto, para conhecer a pressão estática também? Isso, você precisa conhecer a pressão estática, porque senão sua equação vai ficar faltando um termo aqui. Uhum. Então você coloca, não necessariamente um piezômetro, tá? Mas qualquer medidor de pressão. Então pode ser um manômetro. E aí, aqui nessa representação, eu coloquei uma coluna de fluido aqui. Mas só que se vocês forem atualmente para planta industrial, vocês não vão ver um tubo de Pitot ligado a uma coluna de fluido, né? A gente vai ter um sinal sendo a que vai avaliar essa variação de pressão. Por exemplo, eu falei que aqui na entrada do tubo de Pitot tem uma membrana para impedir que o escoamento ocorra. Então, um dos princípios, um possível princípio de funcionamento do tubo de Pitot é o como essa membrana ela está se deformando. Então, quanto maior a deformação da membrana, maior essa pressão de estagnação. Então, a gente consegue inferir qual é a pressão de estagnação a partir dessa deformação da membrana. Tudo bem? Tudo simples, obrigado. Nada. Então, eu trouxe aqui um exemplo de tubo de Pitot, normalmente instalados aí nas aeronaves. Então, veja que é um princípio muito simples, é um dispositivo simples, tá? E por isso que é utilizado também, né? A simplicidade aí, ela favorece a redução de custos, manutenção. Então, a gente tem que estar atento a esses detalhes. Aí, ok. Eu tenho o meu problema, verificamos aí a equação de Bernoulli. Só que, quando eu estou avaliando um determinado processo, um determinado sistema, normalmente eu tenho a presença de uma máquina de fluxo. E aí, vocês vão ouvir falar muito de trabalho de eixo. Por que trabalho de eixo? Se vocês observarem, eu já coloco até uma imagem para vocês aqui, tá? Acoplada a uma bomba, eu tenho um rotor, onde o fluido vai ter contato com o rotor, e acoplada a este rotor, eu tenho um eixo, que vai fazer com que esse rotor gire, ou então extraia energia da movimentação do fluido. No caso de uma turbina, eu estou extraindo energia, né? Então, quando a gente falar em trabalho de eixo, a gente está falando justamente da presença de uma máquina de fluxo, tá? Então, quando eu tenho esse tipo de problema, veja que no meu equacionamento, ele continua exatamente o mesmo. Né? Praticamente o mesmo, melhor dizendo. A única coisa que eu alterei foi o termo relacionado à presença dessa máquina de fluxo. Então, observe que eu não preciso ficar decorando equações. Se eu souber quais são as avaliações que eu tenho no meu sistema, eu tenho presença de máquina de fluxo, eu não tenho máquina de fluxo, eu posso avaliar se esse termo estará presente ou não. Então, esse WS aqui é justamente o que nós chamamos de trabalho de eixo, tá? E aí eu tenho uma bomba, e essa bomba, deixa eu mostrar aqui para vocês, o meu fluido, ele entra pela essa parte central aqui, tá? Essa bomba, e ele é direcionado, o rotor ele vai girando aqui, tá? E ele é direcionado para as laterais. Aí a gente vai até tentar extrair algumas informações aqui. Quando esse fluido ele entra pela parte central e vai para as laterais, se o diâmetro de entrada e o diâmetro de saída da bomba forem constantes, forem iguais, eu não terei variação de velocidade. Então, variação de velocidade eu não tenho. Como a bomba é o dispositivo onde a variação de altura ali normalmente é desprezível, então Z1 menos Z2 também é igual a zero. Logo, fica claro que a presença de uma máquina de fluxo irá alterar a pressão do meu escoamento. Vocês conseguem identificar isso também? Tranquilo. Aí observe o seguinte, quando esse fluido ele entra no rotor, ele é direcionado para as paredes. E aí o que acontece? O fluido
ele se choca com as paredes aqui. Vocês acham que isso vai favorecer a movimentação do fluido ou promove uma certa dissipação de energia? Dissipação. Então, se eu tenho um choque, normalmente eu tenho dissipação de energia. Então, um primeiro ponto aí, o porquê que o funcionamento de uma bomba ou de uma turbina não é perfeita, tá? Um outro ponto. O fluido que entra aqui no rotor, ele vai sendo direcionado na direção aqui radial. Só que observe que eu tenho uma possibilidade, eu tenho uma probabilidade do fluido que está no interior do rotor, ele não conseguir encontrar o canal logo na primeira tentativa. Então, existe aqui um fenômeno de recirculação. Esse fenômeno de recirculação, ele também está avaliado como um possível fenômeno de dissipação de energia. O rotor está rotacionando e essa rotação não está sendo totalmente aproveitada. Parte do fluido ali está recirculando. Então, quando a gente começar a falar de eficiência de máquina de fluxo, eu estou falando desses dois conceitos aí, tá? O porquê que essa eficiência não é de 100%. E aí já vou adiantando para vocês aqui que normalmente as eficiências de bombas aí ficam em torno de 60% a 70%, tá? Tranquilo, gente? Ok. Aí tem um outro probleminha. Conforme nós vamos utilizando o rotor, a depender do uso, esse rotor ele vai se desgastando. Então, esse desgaste aqui, normalmente ele ocorre por conta de um mau dimensionamento do meu sistema de tubulação. E eu quero falar até um pouquinho mais especificamente sobre isso aqui, tá? Observe o seguinte. No momento em que eu tenho um escoamento, e aí já chama a atenção, bombas, fluidos na fase líquida. Ocorre o seguinte, eu posso ter o aparecimento de bolhas no interior desse meu escoamento. No momento em que uma bolha ela entra em contato com o rotor, a gente pode ter o fenômeno de corrosão, tá? Eu posso ter aí uma destruição desse rotor. E normalmente não é isso que a gente quer. Na verdade, isso aqui é um fenômeno extremamente evitável, tá? Ele deve ser evitado a qualquer custo por conta do custo que você está gerando no seu processo. Então, um rotor desse daqui, a depender do processo, existe aí, vamos lá para as hidrelétricas, tá? Eu tenho um rotor de 5 metros de diâmetro, 8 metros de diâmetro. Então, o custo disso daqui é absurdo, tá? Eu tenho que parar o processo para fazer a substituição do rotor. E por que isso ocorre? Observe o seguinte. Durante o escoamento, e já já a gente vai falar sobre esse termo especificamente, eu tenho dissipação de energia. Então, imagine o seguinte. Se eu tenho escoamento e a tubulação manteve o diâmetro constante, a tubulação ela está na horizontal, não há variação de cotas, não vou nem falar da presença da bomba ainda, tá? Antes de chegar na bomba. Essa dissipação de energia, ela vai promover uma variação de pressão, uma redução de pressão, não vai? Tá claro para todo mundo isso? Ok. Então, ó, eu estou trabalhando aqui, ó, vou manter a temperatura constante, tá? Então, vou até dar um zoom aqui. Mantive a temperatura constante. Essas linhas aqui, gente, a gente chama de isobárica, pressão constante. E aqui são as isotermas, tá? Temperaturas constantes. Mantive a temperatura constante no meu escoamento. E conforme o escoamento ocorre, a pressão ela vai diminuindo. Então, possa ser que em alguns pontos a pressão ela diminua de tal forma que aqui no diagrama de fases eu tenha a presença da fase vapor. Então, não é que todo escoamento está na fase vapor, tá? Mas em alguns pontos eu posso ter
a fase vapor presente. E aí ocorrerá o aparecimento dessas bolhas. Ocorreu o aparecimento de bolhas. O que é que isso pode causar, tá? E quais são as consequências disso daí? Então, primeiramente, para vocês identificarem. Eu trouxe aqui um GIF que fica claro aí a presença desse aparecimento de bolhas, certo? Eu tenho uma hélice, então essa hélice aí, ela tem um funcionamento próximo de um rotor. E observe o que acontece com o fluido próximo dessa hélice. Ele está na fase líquida e próximo à hélice começa a apresentar ou aparecer aqui bolhas. Através da equação de Bernoulli, por que isso ocorre? Então, próximo à hélice, a velocidade do fluido ela é muito maior, né? Imagine que você está com seu iate aí, passeando na Jatiuca, lá na Ponta Verde. Então, seu iate ele tem essa hélice, e o fluido que está próximo dessa hélice, ele começa a ter uma velocidade maior. Então, se eu tenho uma velocidade maior, e a equação da conservação de energia mecânica, ela precisa ser avaliada, então, velocidade maior, menor pressão. Se eu diminuir a pressão, então, neste ponto, eu tenho um aparecimento de bolhas. Vocês entenderam? Vocês aí, possuidores de iates. Tá claro para todo mundo, gente? Então tá. Então, ficou com dúvida? Lembra lá do iate do Matheus, tá? A gente consegue explicar quase tudo aí. Então, beleza. Aí, eu vou trazer aqui para o caso do nosso escoamento, tá? Olha só o que acontece. Eu tenho uma tubulação e nessa tubulação eu tenho uma redução de diâmetro. Quando eu tenho a redução de diâmetro, em alguns momentos vocês podem ver ou podem verificar a presença ou a formação de bolhas. Por que isso ocorre? Reduzir o diâmetro, a equação da conservação da massa me diz, olha, redução de diâmetro, elevação da velocidade. E aí eu pego e faço análise, ó, elevação da velocidade, redução da pressão. Então veja que em alguns casos possa ser que essa redução de pressão seja tão elevada que ela comece a entrar aqui na zona da fase gasosa, tá? Isso aqui é um diagrama de fases, tá, gente? Então, cada tipo de fluido vai ter um diagrama de fase desse aqui para ser avaliado. Aqui eu peguei o diagrama de fase da água, tá certo? Que é o fluido mais comum, mas a depender do fluido que vocês estejam trabalhando, a gente precisa ter domínio sobre isso daqui. Até aqui tá claro? O aparecimento das bolhas ainda não é a cavitação, tá? A cavitação vai entrar agora. Aí, olha só. Se vocês pararem para perceber, após o aparecimento das bolhas, eu tenho uma redução de diâmetro e depois eu tenho uma expansão. E depois da expansão, as bolhas elas já não estão mais presentes. Por que elas não estão mais presentes? Porque eu reduzi a velocidade e aí a pressão voltou a aumentar neste ponto. Pronto. Então, as bolhas, elas entraram em colapso. Elas implodiram. E aí, eu trouxe até uma animaçãozinha aqui para vocês identificarem a implosão de uma bolha, tá? E eu quero que vocês prestem atenção no seguinte detalhezinho aqui, tá? Observem a partir da superfície superior da bolha aqui, que é criado um jato de fluido aqui no interior. Isso daqui nós chamamos de ondas de choque, tá? E elas têm uma magnitude considerável. Então imagina só, um número muito grande de bolhas
implodindo, gerando essas ondas de choque, gerando aí micro canais aí, tá? Então, é justamente esses pequenos jatos que a gente vai tentar avaliar aqui. Então, deixa eu só criar, só para vocês verem aqui, tá? O videozinho. Então, eu criei a bolha. Essa bolha, ela vai crescendo. Chega um ponto que a pressão do meu sistema volta a aumentar. Essa bolha, ela é estourada. Cria-se um jato. Então, a bolha colapsou. E possa ser que esse jato, ele atinja a superfície da minha tubulação, ele atinja o rotor da bomba. Então, eu posso ter aí problemas estruturais. Matheus, como a gente está falando de uma região, esse colapso aí é quase que coletivo, tá? Andressa, você vai ter uma quantidade tão grande desses jatos, e esses jatos eles possuem uma intensidade considerável, porque você mudou bastante o volume drasticamente. Então, um jato desse realmente ele não vai danificar o rotor ou a superfície da tubulação. Mas imagina milhões de bolhas dessa durante meses de funcionamento. Então a gente começa a ter um dano estrutural muito grande. E aí que eu trago aqui para vocês justamente isso aqui nos rotores. Aí observe o seguinte, eu tenho um fluido cheio com bolhas, tá? Com as paredes, a velocidade aumentou ou diminuiu? E aí, o que é que vocês acham? No momento em que o fluido ele estava com bolhas, ele entrou no rotor e começou a se chocar com as paredes do rotor. A velocidade diminui ou aumenta no momento do choque? Diminui. E diminui drasticamente. Se a velocidade diminui, a pressão aumenta ou diminui? Aumenta. E isso promove o colapso das bolhas. Então, no rotor, esse problema é característico justamente por conta disso. Eu até dei um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Ó. Aqui, se eu não me engano, é com 6 meses de funcionamento do rotor e aqui é com 12 meses de funcionamento do rotor. Veja que a gente tem danos estruturais. E aí, além de danos estruturais, a gente tem um problema aqui de funcionamento do rotor. 2, né, na verdade. O primeiro, ao invés de eu estar transportando fluido na fase líquida, eu estou transportando fluido na fase líquida em bolhas, o que vai reduzir a produtividade. Então, eu tenho 2 problemas aqui, tá? O primeiro deles é que eu vou ter bolhas entrando no rotor, e aí se eu estou avaliando um fluido na fase gasosa, ele para uma determinada quantidade de matéria, ele ocupa muito mais espaço do que o fluido na fase líquida. Então, a minha bomba, ela está perdendo capacidade de transporte de fluido. Esse é o primeiro problema da formação de bolhas. Agora, quando cavita, o meu rotor ele foi dimensionado para ter uma determinada forma. E aí vocês vão ver na disciplina de operações unitárias 1, que eu tenho diversas formas de rotores para cada tipo de fluido. No momento em que ocorre a cavitação, eu estou alterando a geometria do meu rotor. E isso também vai acabar influenciando aí. Você pode comentar um pouco como... Você disse que o problema era evitável. Você pode comentar um pouco sobre como evita? Já, vou falar Eu assim. ia perguntar a mesma coisa. É só questão operacional, professor? Não. Existem alguns métodos aí para evitar isso daí, tá? Então, é justamente a pergunta que eu faço a vocês. Observem que, com a diminuição da pressão, há o aparecimento de bolhas.
com aparecimento de bolhas no interior do rotor, essas bolhas irão implodir e vai haver a cavitação. Então, eu tenho algumas técnicas para pegar e evitar que essas bolhas apareçam. Então, as bolhas só aparecem porque eu tenho uma redução drástica da pressão. A pressão em um determinado ponto ficou abaixo da pressão de vapor e ocorreu o aparecimento das bolhas. Então, primeiro caso, evitar, né, ou identificar o motivo do porquê que houve essa redução. E aí é justamente o nosso foco aqui nesse segundo módulo, é identificar e quantificar essa diminuição de pressão. Outro caso que a gente pode avaliar é simplificar a tubulação. Às vezes, tubulações com muitas curvas, com muitas bifurcações, elas acabam promovendo uma redução de pressão, e a gente vai entender o porquê disso. Realização de limpezas periódicas. Então, interrompo o meu sistema e faço uma limpeza da tubulação. Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês, por exemplo, a presença de incrustação, o que é que isso promove, tá? E por que isso faz com que a pressão comece a diminuir cada vez mais drasticamente. Posicionar a bomba de forma adequada. Então, se eu sei que ao longo da linha a pressão ela vai diminuindo, para evitar a cavitação no interior da bomba, eu antecipo esse posicionamento. Eu deixo a bomba logo no início do meu sistema, para que, neste ponto, a pressão seja maior do que a pressão de vapor e não haja o aparecimento de bolhas ali naquele local. E, por fim, elevo o diâmetro de entrada da bomba. Se eu elevar o diâmetro de entrada da bomba, a velocidade está se elevando ou está diminuindo? Diminui. Se a velocidade diminui, a pressão naquele ponto aumenta e eu estou evitando o aparecimento das bolhas. Então, eu tenho aí algumas estratégias, né? Nós temos algumas estratégias para tentar evitar esses problemas. Em alguns casos, esses problemas, eles não são tão simplesmente evitáveis, tá? E aí a gente para o processo, faz a remoção do rotor, e aí ou faz o reparo, né, com processo de solda e um tratamento químico adequado, ou faz a substituição do rotor realmente, tá? Normalmente o processo de solda, ele é mais barato, tá? Só que nem sempre é possível. Até aqui tá tranquilo para vocês? Como é que tá aí? Beleza. Então, avaliando aqui as nossas máquinas de fluxo, veja que eu coloquei aqui, né? Vou chamar a atenção para isso no equacionamento, o termo referente ao trabalho de eixo. E aí, eu tenho bombas ou compressores, né? Bombas e compressores e turbinas, perdão. As bombas e os compressores, esse trabalho de eixo, ele terá um valor positivo, então eu estou fornecendo energia ao sistema, e a turbina, esse trabalho de eixo, terá um valor negativo. Só que, conforme eu falei para vocês, eu não consigo colocar toda a energia. Por exemplo, eu coloquei uma bomba no meu sistema e ela tem um consumo elétrico, ou ela tem uma potência de 5 cavalos. Eu não consigo transferir toda essa potência para o fluido, porque eu tenho as dissipações. E aí que a gente precisa avaliar aqui a eficiência. Então, para saber qual é a eficiência de uma bomba, basta saber qual é a potência útil da bomba dividida pela potência total. A potência útil é realmente aquele valor de energia que foi transferido para o fluido. A potência total é, por exemplo, a potência que está descrita aí pelo fabricante, tá? Então, no caso aqui das turbinas, é justamente o contrário, né? Eu tenho a potência que a turbina ela consegue extrair, potência máxima, né, indicada pelo fabricante, e a potência realmente extraída. Então, essas duas formas de contabilizar aqui
a eficiência, tá? Dúvidas até aqui, gente? Não? Ok. E aí, eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. Em alguns casos, eu tenho, por exemplo, uma bomba. Ela é constituída por várias partes, né? Eu tenho um motor, eu tenho um rotor e tem um eixo ainda que liga o motor a esse rotor. Possa ser que os fabricantes informem eficiências de maneira separada, tá? Eficiência do motor, eficiência de transmissão de potência, né? Ou de trabalho do rotor para o fluido. Então, em alguns momentos, possa ser que a gente precise quantificar essa eficiência equivalente, tá? A eficiência global do meu equipamento, tá? E aí basta fazer um produto, né, dessas eficiências. É muito simples a observação. Aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo de uma bomba, tá? E já eu vou mostrar o princípio de funcionamento. Então, o fluido, ele entra na região axial, passa pelo rotor e é direcionado para a direção radial aqui, tá? E aí, como é que vocês vão adquirir as bombas? É isso que a gente precisa compreender. Então, para adquirir uma determinada bomba, eu preciso conhecer o meu processo, obviamente, né? Então, aqui no eixo X, eu tenho, por exemplo, a vazão da bomba, tá? Aqui está em galões por minuto por conta do fornecedor aqui, tá? Então, para uma bomba, eu vou identificar qual é a vazão de funcionamento do meu processo. Identifiquei essa vazão de funcionamento do meu processo. Aí começo a observar essas linhas aqui em azul. Essas linhas em azul, a gente vai falar também mais delas mais para frente, são chamadas de curva da bomba. Então, a bomba, ela não tem uma eficiência constante. A quantidade de energia que ela consegue transferir para o fluido, ela não é constante. Depende da vazão, por exemplo. Eu preciso identificar qual é o melhor cenário para ter uma melhor ou uma maior eficiência energética. Então, fui lá e identifiquei, por exemplo, olha, eu tenho uma variação, já eu falo sobre isso daqui, tá? Isso aqui é perda de carga, está relacionado à variação de pressão, tá? Do meu sistema. Então, ao invés de trabalhar com perda de carga aqui, vamos avaliar a variação de pressão mesmo. Eu tenho uma diminuição de pressão de 60 Pascal, tá? Um exemplo genérico aí, tá? E eu tenho uma vazão, por exemplo, de 400 galões por minuto. Então, eu venho aqui e observo, olha, qual é a bomba que consegue satisfazer essa condição de vazão de 400 galões por minuto e uma variação de pressão superior a 60 Pascal. Se eu colocar uma bomba com capacidade inferior, eu não vou conseguir suprir a demanda energética do meu processo. Então, eu faço a leitura, 400 galões por minuto, venho até a linha dos 60 Pascal aqui, tá? Vamos avaliar grosseiramente dessa forma. E começo a identificar, olha, nenhuma das bombas abaixo disso consegue suprir o meu problema. Então, apenas a primeira bomba aqui, ela se mostra adequada. Ótimo. Quando eu observo a seleção da bomba, veja que essas linhas aqui em verde, elas definem regiões, tá? Isso aqui é a eficiência da bomba. Então, ó, 400 galões por minuto, pressão aqui de 60 Pascal, eu tenho eficiência aqui entre 76% e 78%. Eu estou nessa região aqui. Tá claro para vocês? Sim? Não? O que foi que aconteceu aí? Por que mais ou menos, Matheus? Repete a parte daquela depressão, por favor. Essa que está me confundindo. Sim, vamos lá. Eu tenho um processo. Então, eu fui lá e aferi a pressão em 2 pontos, tá? E aí ocorreu, por exemplo, uma variação de pressão
eu vou falar quilopascal, que é um valor mais adequado, tá? De 60 quilopascal. Então, eu sei que a demanda do meu processo é essa daqui. Tudo bem, Carla? Até aqui, tá claro? Ok. Então, eu conheço a demanda do meu processo e eu conheço, por exemplo, olha, meu processo opera a uma vazão de 400 galões por minuto. Então, a primeira coisa é identificar no gráfico qual é o meu ponto operacional. Então, eu venho aqui, ó, 60 e 400. E encontro esse ponto. Então, esse ponto, ele está aqui, né? Aqui. Abaixo desse ponto, eu tenho várias bombas aqui representadas pela coloração azul. Veja que cada linha azul dessa é uma bomba com uma potência diferente, ó. 2 HP, 3 HP, 5, 7, 10 e 15. Então, essas bombas de menor potência, elas não conseguem suprir a minha demanda energética. Porque essa bomba aqui, por exemplo, ela só vai oferecer em torno aí de, deixa eu ver, 35, de 53 quilopascal. Então, eu preciso de 60. Essas outras bombas aqui ainda piora, né? Quanto mais para baixo, menor a carga de pressão que a bomba consegue fornecer. Então, eu identifico no gráfico qual é a minha necessidade para a minha condição operacional para depois selecionar a bomba. Tá claro até aí? Feito isso, agora identifico, olha, essas linhas aqui em verde, elas representam a eficiência da bomba. Então, ó, dentro dessa região aqui, a bomba possui eficiência de 80%. Dentro dessa região aqui, a bomba possui uma eficiência de 78% e assim sucessivamente. Então, eu começo a identificar a eficiência da minha bomba através da identificação das regiões. Tá claro? Ok. Alguém não entendeu? Essas linhas vermelhas, elas estão relacionadas ao NPSH. Aí eu vou evitar falar agora para não causar confusão com vocês, tá? Mas vocês vão ver isso em operações com mais calma, tudo muito detalhado. Então eu trouxe para vocês aqui, rapidamente, só uma animação para mostrar o funcionamento de uma bomba, de um rotor, tá? Então o fluido, ele entra no rotor axialmente e tem o deslocamento radial. Observem que a bomba, ela está aqui atrás, né? O corpo da bomba, o motor, eu tenho um rotor. Então, eu tenho muita dissipação de energia por conta desses detalhes, dessa construção do equipamento, tá? Então, só para critérios mesmo de curiosidade. Aí, falamos de um determinado problema em que eu consegui adicionar uma máquina de fluxo. Então, eu pegava a equação de Bernoulli e adicionava o termo lá de trabalho de eixo. Só que ao longo do escoamento, eu tenho dissipação de energia e eu preciso quantificar isso também. Então, essa dissipação de energia, essas dissipações viscosas, elas ocorrem por conta da força cisalhante. E como eu falei para vocês, por conta dessa força cisalhante, eu tenho aí o meu trabalho de cisalhamento, essa minha redução de energia do meu sistema. Então, está relacionado ao atrito. E esse atrito, essa dissipação de energia, ela não depende apenas da tubulação, tá? Por exemplo, se eu tiver uma tubulação de PVC e uma tubulação de concreto, eu acho que fica claro aí na mente de vocês que na tubulação de PVC o fluido ele vai ter menos dificuldade de escoar do que na tubulação de concreto. Então, a dissipação viscosa, ela depende do tipo de fluido. Então, se eu estiver avaliando, por exemplo, água e óleo,
O óleo ele tem mais dificuldade de escoar por conta da maior viscosidade. Então, eu tenho uma maior dissipação viscosa. Então, eu tenho uma característica do fluido e tenho uma característica da tubulação. E, além disso, a gente vai ver nas próximas aulas, eu tenho a característica do escoamento. Se eu tenho escoamento laminar, ele vai dissipar uma determinada quantidade de energia. Se eu tenho escoamento turbulento, ele vai dissipar também uma determinada quantidade de energia. Então, uma energia ainda maior do que no caso do laminar. Então, eu vou pegar a equação de Bernoulli, avaliando a presença de uma máquina de fluxo e avaliando a presença aqui da dissipação viscosa. Veja que a máquina de fluxo apareceu aqui com sinal positivo. Então, no caso das bombas, o valor é positivo. No caso das turbinas, o valor seria negativo, né? Conforme eu apresentei para vocês. E no caso do cisalhamento, ele já aparece com o sinal negativo, porque o cisalhamento ele está removendo energia do seu sistema. Então, veja que a gente pegou a equação de Bernoulli e foi avaliando a inserção aqui da máquina de fluxo e da dissipação viscosa. Dúvidas? Só queria confirmar uma coisa, né? Quando a gente vê a eficiência da bomba ou do compressor, ele já leva em conta o efeito de cisalhamento, né? No interior do O que equipamento. acontece? Isso. Sim. Nada? Mais alguém? Alguma dúvida aqui, gente? Não ficou claro? Ok. Então, deixar aqui uma atividade